Hope, salve, salve meu aluno e minha aluna, estamos aqui para tratar de poderes administrativos. Em matériazinha, eu ia falar assim, de suma importância, de importância do caralho. Matéria foda, foda não de difícil, mas que cai bastante, é gostosa de estudar, né? Tem uma parte teórica, tem uma partezinha decoreba, mas no geral flui bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! Mais do que gostar, né? Você tem que acertar as questões dessa porra, é isso. Você não tá aqui pra gostar ou deixar de gostar, você tá aqui pra acertar as questões. Vamos lá! Pessoal, o assunto poderes administrativos, ele é interessante, né? A própria palavrinha poder tem a ver com o cargo que você exerce. Não é você, ao passar no concurso, que se torna poderoso. O que sempre foi poderoso é o cargo que você ocupa. Então, ao estar, por exemplo, policial rodoviário federal, auditor, analista do tribunal, não importa. Ao estar no cargo, você recebe uma série de prerrogativas que você não tinha enquanto era simplesmente uma pessoa privada, né? A ideia é, você tem essas prerrogativas para quê? Ou, por que o seu cargo tem essas prerrogativas? Basicamente para perseguir algo que a gente está falando desde o início do nosso curso, que é o interesse público. Então, primeiro ponto que a gente vai avaliar aqui. Poderes administrativos são diferentes dos chamados poderes estruturais do Estado. Poderes administrativos, já a gente vai falar quais são eles, mas eles servem basicamente para quê? Para que o Estado persiga o interesse público. Já apareceu em prova de concurso? É raro, mas já apareceu o conceitinho. Os poderes administrativos são instrumentais. É importante a gente anotar isso. Eles nada mais são do que instrumentos à disposição do agente público para que ele persiga o interesse público. Então a gente fala, são instrumentos, são prerrogativas que servem para o agente perseguir o interesse público. Ponto. Fechou, esse é o raciocínio. Agora, os poderes estruturais do Estado, quais são eles? Executivo, Legislativo e Judiciário. Já apareceu em prova a seguinte construção, olha que maldade do examinador. Os poderes administrativos são estruturais, executivo, legislativo e judiciário. Questão errada, porque os poderes administrativos eles não são estruturais, eles são instrumentais. Esse era o erro da questão e muita gente não conseguiu enxergar esse probleminha. Então vejo, poderes administrativos nada mais são do que instrumentos que o administrador tem para perseguir o interesse público. Fechou? Não vamos confundir com poderes estruturais ou poderes da República. Ponto. Maravilha. Agora, quais são esses instrumentos, Aprígio? Quais são essas prerrogativas que o agente público possui? Vamos lá, nós vamos estudar os poderes em espécies. Falaremos aqui então do poder hierárquico, do disciplinar, do regulamentar, do de polícia e dois últimos que nós veremos mais à frente, que são os chamados poderes discricionário e vinculado, que a doutrina moderna já nem está mais trabalhando eles como poderes. Mas vejam, eu tenho que memorizar quais são eles? Com certeza. Além de memorizar quais são os instrumentos que o Estado possui para perseguir o interesse público, eu ainda tenho que saber peculiaridades a respeito de cada um desses poderes e é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Vamos lá. Antes de falar disso, eu trouxe aqui algumas características gerais desses poderes. Não precisa focar, eu tenho que decorar quais são as características, mas normalmente as características elas estarão relacionadas lá em uso do poder. Às vezes isso nem aparece expressamente no seu edital, mas você tem que se ligar, né? Se tem poderes, ele pode falar do uso, sim, do poder administrativo ou desse instrumento que serve para o administrador perseguir o interesse público. Vejam só, com relação a essas características ou uso, a gente está dizendo o quê? Os poderes nada mais são do que competências, do que atribuições que um agente público possui. E aí, o que é interessante, você ocupa um cargo e detém um determinado poder. Vou dar um exemplo genérico relacionado ao cargo que eu trabalho. Policial rodoviário federal, eu detenho lá, por exemplo, a possibilidade de fazer uso do poder de polícia administrativa. A pergunta que se faz é, diante de uma situação concreta, diante de um caso concreto, sou obrigado a usar a minha prerrogativa ou eu posso usar a minha prerrogativa? Vejam só, se ocorre uma situação tal que exija a atuação estatal, eu sou obrigado a agir. É por isso que a doutrina vai dizer o seguinte, que os poderes são de uso obrigatório, exercício obrigatório, assim como são as competências administrativas, assim como são as competências do agente público. Então, exercício obrigatório. A doutrina vai falar, ou seja, eles são poderes e deveres ao mesmo tempo. A doutrina moderna chegou a inverter essa lógica. Celso Antônio Bandeira de Mello ainda fala o seguinte, olha,
O dever de agir vem antes mesmo do poder, antes mesmo da prerrogativa. Uma viagem do caralho, mas pra gente lembrar aqui. Características gerais. Primeiro, eu sou obrigado a agir diante do caso concreto. Então estou eu lá fiscalizando a ultrapassagem de faixa contínua, eis que um veículo fez ultrapassagem. Eu abordo o veículo, a pergunta é, eu tenho que autuar? Com certeza, beleza? Ligado a essa ideia de exercício obrigatório, a gente tem também que eles são irrenunciáveis, ou seja, eu sou obrigado a agir diante do caso concreto e não posso renunciar a essas prerrogativas. Sabe por que disso? Porque a prerrogativa não é minha, não é passar no concurso público e eu nasci de novo igual o Homem-Aranha lá, surgiram poderes. Não, os poderes são do cargo que eu ocupo. Assim que eu deixar o cargo, eu perco essas prerrogativas. Deu para pegar a ideia? E para fechar, eu tenho prerrogativas para perseguir o interesse público, mas eu ainda tenho que observar um princípio da legalidade. Toda a atuação da administração está pautada nesse princípio. A administração só vai agir quando a lei autorizar ou determinar a prática do ato. Então vejo, algumas questões colocam uma historinha bem bonita, que eu vou salvar o mundo, papapá, e preciso usar o poder e não está previsto legalmente. Opa, não dá, não dá. Qualquer dos poderes só podem ser utilizados estritamente quando a lei autorizar ou determinar. Beleza? Então, tem que lembrar dessas características gerais. Mas venham aqui comigo para um tópico muito bacana que cai muito em prova. Eu adoro falar isso. O tópico que é bacana é aquele que cai pra cacete. Saindo dessa limitação legal, nós vamos tratar agora um pouquinho a respeito do abuso de poder. Olha que interessante. Nós vimos lá então que o poder é uma prerrogativa que permite à administração perseguir o interesse público e que ela deve observar sempre a lei. Mas ocorre que às vezes o agente público incorre em ilegalidade. E algumas ilegalidades podem acarretar no que a gente chama genericamente de abuso de poder. Olha que bacana. Genericamente. Por quê? Abuso de poder é um gênero que comporta algumas espécies. Primeiro tópico está lá no seu materialzinho. Não confunda abuso de poder com abuso de autoridade. Algumas hipóteses de abuso de poder configuram também abuso de autoridade. Tome cuidado com isso. Então vamos lá. Abuso de poder. Nós vamos pegar as duas primeiras, que são as duas principais aqui, e depois a gente trata de uma peculiaridade relacionada a essas espécies de abuso de poder. Nós vamos pegar aqui primeiramente o excesso de poder e o desvio de poder. Você vai colocar aí, ao lado de excesso, você vai colocar a palavra competência. A palavra competência você sempre pode substituir por atribuições. Então, falei competência, falei em atribuições. O sujeito tem atribuição para autuar um veículo que cometeu uma infração na BR, por exemplo, o PRF. Ele tem competência para fazer isso. Então, quando que o agente público comete abuso de poder na modalidade excesso de poder? Quando ele não tem competência para praticar o ato. Deu para pegar a ideia? Quando que o agente público então vai incorrer em abuso de poder na modalidade excesso? Quando ele não tiver competência, quando ele for incompetente. Exemplo, eu costumo dizer, vários órgãos abordam na frente do posto da Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho lá IBAMA, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal e o raio que parto. O mundo todo vai para frente do posto fazer abordagem. Só que a competência, a atribuição para autuar veículos que tenham cometido infração de trânsito é da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Então imagina lá que o fiscal do IBAMA abordou um veículo carregado de tora e ele foi fiscalizar a madeira. A madeira estava tudo certo, estava tudo regular, mas ele verificou lá e falou, opa, tem um farol queimado e um pneu careca. Pode lá o fiscal do IBAMA autuar o veículo por conta dessas infrações? Não pode, porque ele não tem competência. E se ele fizer isso, Aprígio, o que vai acontecer? Abuso de poder na modalidade excesso de poder. Um outro exemplo que eu cito é com relação ao inquérito policial. Segundo o processo penal, o Código de Processo Penal, só é possível iniciar o inquérito policial, ou que o inquérito policial seja iniciado pela autoridade competente. Olha, ele fala, autoridade competente, que tinha competência para fazer isso, que tenha competência. Quem é a autoridade competente? Delegado de polícia. Imagine vocês que um escrivão ou um agente inicie o inquérito policial. Se ele fizer isso, ele não tem prerrogativa para fazer, não tem competência para fazer, ele vai incorrer em abuso de poder na modalidade excesso de poder. A doutrina vai falar assim, eu posso me exceder 100%, eu posso ter parcela da competência e depois me exceder parcialmente, não importa. Se excedeu, acabou, abuso de poder na modalidade excesso, beleza? Eu vou colocar aqui então esse exemplo, você coloca lá, escrivão de polícia que inicia ou deflagra o inquérito policial. Inicia o inquérito. Fechado? Agora, modalidade desvio de poder.
Abuso de poder na modalidade desvio. Aqui, o agente público é competente. Pelo amor de Deus, anote essa porra. Aqui, o agente público tem competência. Porém, ele pratica o ato visando uma outra finalidade que não aquela prevista em lei. Olha que bacana! Quando eu atuo, eu, agente estatal, eu busco uma única finalidade. Qual é a finalidade que eu busco? Basicamente, o que a gente convencionou a chamar aqui de interesse público ou interesse coletivo. Lembramos disso? Então, a atuação do agente público deve visar sempre o interesse público. Se o agente público praticar um ato, atuar visando um interesse que não seja o público, ou seja, atendendo ao interesse dele, propriamente dito, ou ainda de um terceiro, ele vai praticar abuso de poder na modalidade desvio de poder. Pegamos a ideia? Bem tranquilo isso aqui. O que acontece? Muitas vezes, né, as questões trazem exemplos variados. Então, aparece lá, o agente público desapropriou uma casa, né, era o prefeito da cidade, ele desapropriou a casa por vingança. Pronto, acabou. Ele alega na questão que tinha uma finalidade de interesse público, isso, aquilo, mas ele deixa claro que a intenção principal do agente era atender o interesse dele, por vingança. E aí, é isso que você deve analisar nas questões. Sublinhe lá certinho qual é a intenção. Então, sempre que aparecer, isso aqui pega o bizu, apareceu desvio de poder ou simplesmente desvio de finalidade, procure na questão a razão pela qual o ato foi praticado, o porquê a administração praticou. Se for uma razão de interesse público, vai ficar claro. Se for uma razão de interesse privado, eu estou atendendo o meu interesse ou o interesse de um terceiro, também vai ficar claro e vai ser fácil de matar a questão. Um exemplo clássico que a doutrina cita é esse aqui, ó, remoção como forma de punição. Remoção como forma de punição. Então, o que acontece? O agente público, ele é removido naturalmente, conforme apregou a lei, por razões de interesse público, quando há necessidade de se distribuir os agentes num determinado lugar. Vamos imaginar a seguinte situação? Imagine que eu tenha lá 50 policiais na cidade X e que essa cidade tenha 50 mil habitantes. E que eu tenha 10 policiais na cidade Y. E as cidades fazem parte do mesmo estado. Faz sentido a administração pegar 20 que estão nessa A aqui, né, na X, e mandar para Y? Como forma de estabelecer ali uma melhor distribuição dos policiais, uma vez que ambas as cidades têm 50 mil habitantes? Faz sentido. Então, a remoção, a finalidade dela é justamente isso, readequar os quadros conforme a realidade e necessidade da sociedade. Maravilha. Mas é possível? Você já deve ter ouvido falar que o servidor chega lá com a camisa do Corinthians. Foda, né? Sou corintiano, normal. Chega toda hora com a camisa do Corinthians para trabalhar. Pronto. O chefe, coitado, é palmeirense. Palmeirense está sempre lá sonhando, né? Aquela dificuldade toda. Eis que o chefe fica emputecido com o servidor, porque ele está indo com a camisa do Corinthians direto. Ele fala, vou te remover lá para a casa do chapéu. Aí veja, o chefe tem competência. Porém, ele vai remover o servidor não só para readequar os quadros, mas sim para se vingar dele. Porque o bicho é corintiano, é foda, sempre ganha. Ele não está mais visando uma razão de interesse público, e sim uma razão meramente de interesse pessoal. Deu para pegar a ideia, gente? Esse exemplo ele aparece muito, chega a ser chato. Quando você vai para as questões, você fala, meu Deus, como aparece isso? Nem quero que caia isso, porque todo mundo vai acabar acertando a questão. É isso. Mas pegue o bizu. Nenhuma remoção tem caráter de punição. Às vezes a questão fica lá, né, meio truncada ali, você fica naquela. Tem forma de punição, ou melhor, as formas de punição de um servidor estão previstas na lei. Advertência, suspensão, demissão, né, etc e tal. A remoção serve para readequar os quadros. Se eu removi para me vingar, ou pior, eu removi você porque eu gosto de você. Eu removi você estava lá em Cujumbinzinho, por exemplo, no interior do estado de Rondônia, e quer ir para a capital. E aí eu removo você porque eu gosto de você. Bom, eu removo você porque eu preciso, porque eu gosto. Então não atendi uma razão de interesse público. Seja para beneficiar ou para prejudicar, a remoção, eu tenho que tomar esse cuidado, verificar lá quando cair esse exemplo em prova, beleza? Para fechar, gente, para fechar com chave de ouro, nós temos aqui, eu coloquei como sendo uma terceira espécie, omissão. Mas tome cuidado, talvez a gente não trate isso aqui necessariamente como sendo uma espécie de abuso de poder, e sim como a possibilidade das duas hipóteses de abuso de poder ocorrerem também de forma omissiva. Olha que interessante. A conduta do agente público, ela pode ser ou comissiva ou omissiva. O que vinha a ser uma conduta
comissiva. Eita porra, tá errado aqui, meu câmera. Me ajuda aqui, ó. Conduta omissiva. Você vai colocar aqui. Não tem problema, vamos lá. Conduta omissiva é um não agir. E conduta comissiva é um agir. Só pra gente inverter a ordem aqui. Olha lá. O que é uma conduta comissiva? É um agir. Então vamos pensar aqui nesse exemplo que eu dei. O escrivão de polícia inicia um inquérito policial. Ele agiu ou ele se omitiu? Ele agiu, ele iniciou e ele não podia fazer aquilo, beleza? Conduta comissiva. Eu fui lá e removi o servidor, né? Eu não. Fui removido pelo meu chefe que era palmeirense porque eu sou corintiano. A conduta dele foi comissiva, ele agiu. Mas há situações em que a conduta do agente público vai ser omissiva e ela pode gerar um prejuízo, sim, para um terceiro ou para a própria administração. Essa omissão também pode configurar abuso de poder. Só que tome um cuidado. A gente colocou aqui essa frase, reserva do possível. Você vai escrever no seu material, princípio da reserva do possível. Você vai escrever o que eu vou ditar agora. Nem toda omissão é considerada ilegal. Nem toda omissão é considerada ilegal. Ou seja, se a omissão não for ilegal, não haverá abuso de poder. Ah, tô entendendo. O que seria uma omissão legal ou uma omissão que não caracteriza uma ilegalidade? Olha que interessante. Imagine você que está pegando fogo na floresta amazônica, no terreno do lado da sua casa, no mundo inteiro. Imagina que está lá igual lá na Austrália, os cambal, aqueles incêndios, Estados Unidos, aquele auê do caralho. Você pega e aciona os bombeiros. Bombeiro, tá pegando fogo aqui do lado da minha casa. O bombeiro falou o quê? Da minha também. Aqui no quartel tá pegando fogo também, fila da puta. Ou seja, há situações em que a administração vai ser acionada, mas ela já está no seu limite. Ela está fazendo já tudo que é possível para resolver o problema. E às vezes ela não vai te atender. E vai aparecer que é uma omissão. Não, não é omissão. Ela não está se omitindo, ela simplesmente não tem condições de atender. Outro exemplo que eu dou é o pessoal, né, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. Ao mesmo tempo, foi acionado para 5 acidentes. Mas a equipe possui 3 policiais, e aí? Só dá para atender um, não tem o que fazer. Os outros, infelizmente, não vão ser atendidos e não haverá omissão ilegal. A omissão ocorreu porque era só o que a gente tinha para aquele momento. Então, o princípio da reserva do possível, beleza? O que é interessante, esse assunto tem caído pra caralho. Tome cuidado com essa porra. Marca uma estrelinha, deixa um coraçãozinho aí no seu material. A omissão, segundo o que prevalece na doutrina, ela abrange as duas formas de abuso de poder. Então eu posso dizer que ocorre excesso de poder de forma omissiva e ocorre desvio de poder de forma omissiva, beleza? Aqui é o tipo de questão, se você pensar, você erra. Se você pensar, você se lasca. Por quê? Olha só, o que diz parte da doutrina é que eu também concordo, mas eu concordar, o gato cagar, não interessa. O que importa é o que vai estar na tua prova. E é o que está prevalecendo em todas as questões. Olha só que interessante. Tem doutrinador que fala o seguinte: como pode ocorrer excesso de poder sem que seja um agir do agente? Percebam, eu citei o exemplo do escrivão. O escrivão iniciou o inquérito policial. Ele agiu, a conduta dele foi comissiva. Como poderia ele praticar excesso sem agir? Como ele vai ultrapassar a sua competência sem agir? Realmente não faz muito sentido essa porra. Porém, para a prova, você vai dizer: excesso ocorre de forma omissiva? Sim. Desvio ocorre de forma omissiva? Sim. O desvio ficaria mais fácil eu pegar um exemplo, né? Eu tenho lá, a minha finalidade é sempre atender ao interesse público. Eu fui chamado para apagar um incêndio e não está pegando fogo em lugar nenhum. Mas eu alego que está pegando fogo no mundo inteiro. Percebam? Eu não fui porque eu não quis. Eu agi de forma deliberada. Eu fui omissivo de forma deliberada. Eu já sabia que ia me omitir. Deu para pegar a ideia, gente? Então, ó, respira fundo. Esse assunto cai bastante. E olha o tamanho dele. Meio quadrinho. Meio quadrinho. Abuso de poder. Você vai lembrar. Excesso. Você lembra só do quê? Competência. Agir quando eu não tenho competência. Desvio de poder. Eu tenho competência, mas busco outra finalidade que não o interesse público. Omissão. Abrange as duas possibilidades de abuso de poder. Toda omissão é ilegal? Não. Nós temos lá o princípio da reserva do possível, permitindo que algumas omissões não sejam consideradas ilegais. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Agora que a gente avaliou o que é
o poder, né, os poderes administrativos, os instrumentos que permitem a administração perseguir o interesse público. Vimos quando ocorre abuso de poder, nós vamos falar dos poderes em espécie. E o primeiro que a gente vai tratar aqui é o poder hierárquico. Vamos lá, meu câmera, me ajuda por gentileza. Falaremos então um pouquinho a respeito do poder hierárquico. Um pouquinho não, tudo. Vamos simplesmente esgotar o que pode cair na sua prova sobre essa prerrogativa. Olha só, gente, quando a gente fala em poder hierárquico, a primeira ideia que tem que vir à sua cabeça é essa aqui, ó, hierarquia. Falei em poder hierárquico, lembrou de hierarquia. Aí você pensa aqui comigo. Existe hierarquia no âmbito da administração pública? A resposta sempre é sim. Cuidado com essa pergunta que eu acabei de fazer. Existe hierarquia na administração? Sim. Quando eu falo administração, tem que lembrar de duas administrações, direta e indireta. E aí, um cuidado você tem que tomar. Existe hierarquia entre a administração direta e a indireta? Não. O que existe entre elas? Vinculação. Não existe poder hierárquico, não existe hierarquia entre a direta e a indireta. Deu para pegar a ideia? Fechado até aqui? Tá, Pris, mas você falou que existe hierarquia. Onde está a caceta da hierarquia na administração? Você vai olhar para esta palavra. Internamente. Internamente. A palavra internamente a gente já usou aqui. Você vai colocar lá, internamente significa uma mesma pessoa jurídica. Uma mesma pessoa jurídica. Eu pego uma pessoa jurídica e olho para dentro dela. O que eu enxergo? Os seus órgãos, a estrutura organizacional. E entre os órgãos e os agentes que fazem parte desses órgãos, há sim hierarquia. Deu para pegar a ideia? Então, peguei lá uma pessoa jurídica qualquer da administração, seja direta, seja indireta. Olho para dentro dela, o que eu enxergo? Sua estrutura organizacional. Entre os órgãos e os agentes haverá hierarquia. Fechou? Muito tranquilo isso. Várias questões de prova já cobraram justamente essa ideia. Existe a presença do poder hierárquico entre a direta e a indireta? É errado, porque é a mesma coisa que falar que existe hierarquia. Que legal, Aprígio, que delícia. Tô conseguindo acompanhar essa porra mesmo, vibra, vibra, pega o teclado, bate, acorda pai, mãe, periquito, papagaio e vamos vibrar. Olha lá, o que mais é cobrado além dessa ideia no poder hierárquico? Vai aparecer na sua prova situações que demonstram que o agente público fez uso desse instrumento. Olha que interessante. Então, poder é um instrumento. Como isso era cobrado em prova? Vai aparecer uma situação que demonstra que o agente fez uso do instrumento. E como que o agente vai fazer uso e como que isso vai aparecer na nossa prova? Vejam só, nós colocamos aqui quase que numa sequência lógica. Primeiro, dar ordem. Já ouviram falar que alguém na administração dá ordem para alguém? Sim, o tempo todo. A primeira pessoa que provavelmente você vai encontrar quando você ingressar no cargo público é o seu chefe. O seu chefe vai dizer o que você deve fazer. É claro que já tem a previsão legal, mas se chegou no trampo hoje, primeiro dia, o cara fala, é ali que você vai sentar, esse computador que você vai ligar, os processos que você vai tocar são esse, ou essa é a viatura que você vai andar, o povo que você vai matar é esse aqui, e por aí vai. As ordens virão do seu chefe. Então vejam, a prerrogativa de dar ordem para alguém significa uso do poder hierárquico. É um instrumento que serve para o chefe mandar você fazer alguma coisa. A pergunta que você faz é, você deve obedecer ao chefe? Fala, Pri, eu não obedeço nem meu pai nem minha mãe, meu irmão. Quem dirá porra de chefe que eu nem vi na minha frente? Você deve obediência às ordens do chefe. Porque senão não fazia sentido ter a ordem, né? Para que eu tenho ordem se você não é obrigado a obedecer? Então, via de regra, ordem, dar ordem, uso o poder hierárquico. As ordens devem ser obedecidas, com exceção das manifestamente legais. Ordem manifestamente legal, você não precisa obedecer. O que é uma ordem manifestamente legal? Vai cair um exemplo? Não vai. Não vai. A prova não pode trazer esse subjetivismo para você. Mas é claro que você imagina, né? Imagina que tem uma passeata correndo lá na rua, você é um PRF, seu chefe fala, vai lá e metralha todo mundo que tá na passeata. Você fala, caralho, o chefe mandou, eu faço. Você vai fazer essa porra? Não, né? Você vai entender que essa ordem é manifestamente legal. O câmera aqui tá vibrando, é doidão, sangue no zóio. Vamos lá. Continuando. Dar ordem, e aí agora pense, eu dei a ordem a você. Eu peço pra você fazer aquela parada, ou eu mando você fazer aquela porra, sou seu chefe. O que eu posso fazer com relação aos seus atos? Eu posso controlar e fiscalizar. Eu vou verificar se você está fazendo de acordo com o que deve ser feito e ainda, depois de feito, eu ainda posso revisar. Então vejam, esse controle, essa fiscalização, eles vão poder ser aqui, né, o controle de mérito ou controle de legalidade. Não é o momento pra gente falar nisso. Só foca nessa ideia. O chefe dá ordem, o chefe controla, o chefe fiscaliza, beleza? Para fechar, o que ainda é possível por meio do poder hierárquico? Delegar e avocar. O chefe
Considere isso, pelo amor de Deus. Sempre a perspectiva do chefe ou do órgão que está acima, né? O órgão superior e o órgão subalterno. O chefe pode delegar e pode avocar funções. O que significa isso? Delegar, você vai trocar pela palavra transferir. E avocar, você vai trocar pela palavra chamar para si, pela frase, né? Então veja, é possível o chefe ou um órgão superior transferir competência para o subordinado. O que é transferido? Muito cuidado com isso. Só se transfere a execução. O que as questões colocam? Titularidade e execução, o que está errado. Eu, chefe, vou pedir para o meu subordinado fazer alguma coisa para mim. Eu transfiro a ele a capacidade de executar o ato em meu nome, mais ou menos isso, beleza? Eu, chefe, ou ainda um órgão superior em relação a um órgão subalterno. A mesma ideia se tem para avocar. Avocar é pegar a competência que é do subordinado e chamar para si. Então, eu, chefe, pego a competência do meu subordinado. Eu vou lá e faço em nome dele. Ou ainda, um órgão superior em relação ao subordinado. Um cuidado que você deve ter. Eu estou falando de exercício de hierarquia. Então, nunca vai ter. Ah, o subordinado está exercendo a competência do chefe, quer dizer que ele avocou. Não. Quem avoca é o chefe. Quem delega é o chefe. Não existe essa história. Então, sempre parta dessa premissa. Eu tenho o chefe e o subordinado. Quem delega é o chefe, quem avoca é o chefe. É ele quem exercita a hierarquia. Tudo bem? Muito cuidado com isso. Um outro detalhe que eu chamo a atenção aqui, porque eu já vi isso no curso presencial mais de uma vez. Mais de uma vez? Que porra é essa? Já vi várias vezes essa caceta. Vejam só. Apareceu assim, o sujeito perguntando assim, Aprígio, quando a administração direta passa o serviço para a indireta, ocorre um fenômeno chamado o quê? Descentralização. Quando a administração direta retoma o serviço que ela passou para o particular ou para a administração indireta, ocorre o quê? Avocação? Não, misericórdia, pelo amor de Deus. Chega a fazer um ruído nos ouvidos. Não, a administração não avoca. Avocar primeiro significa hierarquia. E hierarquia só existe no âmbito interno. Uma só pessoa jurídica. Quando a administração direta passa o serviço para a indireta ou para um particular, ocorre descentralização. O contrário de descentralizar é o quê? Centralizar. Tem nada a ver com essa porra. Se essa foi sua dúvida, também tire isso da cabeça. Fiz questão de falar aqui por conta de já ter visto essa dúvida com outros alunos também. Tudo bem? Então vamos lá. Para fechar aqui, gente, última informação sobre poder hierárquico que aparece em prova aí, né? Relacionando esse poder ao que o agente faz que demonstra que ele fez uso dessa prerrogativa. Organização interna. Essa organização interna foca aqui, ó, distribuir e escalonar funções entre órgãos e agentes. O que significa isso? Vejam só. O presidente da República assume o poder. Foi lá, teve a eleição, ele assumiu, ou teve um impeachment, assumiu o presidente. O que acontece? Ele passa a ter a prerrogativa de dizer quem serão os chefinhos. Exemplo, o presidente da República assumiu, ele vai lá e troca todos os ministros. Não é isso? Ao fazer isso, o que ele está fazendo? Distribuindo e escalonando funções entre órgãos e agentes. O ministro, por sua vez, vai lá e troca todos os chefes de departamento. Está distribuindo funções. Os chefes de departamento troca todos os superintendentes. Está exercitando o que a gente chama de poder hierárquico também, beleza? Vou pegar esse exemplo aqui que aconteceu, né? Nós tivemos aí, presidente da República coloca o ministro da Justiça. Ele exercitou hierarquia. Ministro da Justiça escolhe o chefe da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Exercitou hierarquia nessa acepção. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal troca todos os superintendentes. Exerceu essa prerrogativa. Deu para pegar a ideia? A ideia, então, organizar internamente aquela pessoa jurídica também é o uso do poder hierárquico. Tranquilo até aqui, gente? Respira fundo. Tem uma última informação para a gente colocar aqui. Ainda temos que falar sobre hierarquia no que diz respeito ao poder judiciário e ao poder legislativo. Anote isso mais uma vez. Já está no seu material, mas anote isso. Existe hierarquia no legislativo e no judiciário? Sim, você vai colocar aí. Existe hierarquia no que diz respeito à função administrativa. Existe hierarquia no que diz respeito à função administrativa. Ou seja, no que diz respeito à função típica desses poderes, judiciário e legislativo, não há que se falar em hierarquia. Então você não tem um tribunal subordinado a outro tribunal. Você não tem aqui uma Câmara de Vereadores subordinada, por exemplo, à Assembleia Legislativa. Não há isso. Mas com relação à função administrativa, sim. É só você pensar. Você passa num concurso de tribunal, você passa num concurso de Assembleia, da Câmara, do Senado, não importa. Alguém vai dar ordem para você? Com certeza. Vai ser o quê? O seu chefinho.
Deu para pegar a ideia? Então, você vai ter um chefe lá no que diz respeito à função administrativa. E isso já foi muito cobrado em prova. Tome cuidado. Eu estava sem espaço, por isso que eu não coloquei, mas o seu material está lá, bem bonitinho, bem ajustadinho, para você ver isso. Tranquilo, gente? Vou fazer uma breve revisão aqui do poder hierárquico, então, para que você não perca nenhuma informação. Poder hierárquico está ligado à hierarquia. É aquela prerrogativa que permite a administração controlar ali, né, as suas atividades no que diz respeito a chefias e subordinados. Muitas questões de prova vão usar essa palavrinha, subordinação. Sim, um órgão está subordinado a outro. Sempre que a administração estiver tratando desse tipo de situação, seja numa situação dessa dando uma ordem, seja dando uma ordem por meio de um ato normativo. Já ouviram falar? Ordens internas, ou simplesmente a gente coloca aqui instruções normativas, etc e tal. Esse tipo de situação vai ser exercício do poder hierárquico. Muito cuidado. É possível exercitar o poder hierárquico por meio de atos normativos, sem problema algum, conforme está aí no seu material também. Só para fechar, uma curiosidade, enquanto a gente está fazendo nossa revisãozinha aqui, esse negócio de dar ordem, tem coleguinha que não gosta dessa ideia. Fala, Aprígio, quem tem chefe é índio. Somente quem está em tribo que vai ter chefe. Na administração pública não há chefe, há superior hierárquico. Eu falo, caralho, mano, o pior é que você tá certo, mas é um mimimi da porra, vai te fuder. Quando você chegar lá, você vai ver que todo mundo chama de chefe. E a hora que você virar chefe, as pessoas vão te chamar de chefe, você não vai falar que tá numa tribo. Mas a ideia é essa, superior hierárquico da ordem, controla os atos subordinados, fiscaliza os atos subordinados, pode delegar a competência ao subordinado, pode chamar para si competência subordinado e ainda pode tratar da organização interna, que ou seja, escolher vários chefinhos, beleza? Esse poder é exercido por meio de atos concretos, eu estou mandando fazer isso, ou também por atos normativos, em que eu vou estabelecer lá, né, um ato normativo geral tratando sobre subordinados, dizendo o que pode e o que não pode fazer. Beleza, pessoal? Nós vamos agora resolver algumas questões sobre esse assunto. Vamos lá, meu câmera. Continuando aqui, pessoal, não, meu aluno e minha aluna. Vamos continuar com as nossas questõezinhas agora de poderes administrativos. Vamos lá. Primeira questão. O poder hierárquico confere aos agentes superiores o poder para avocar e delegar competências. Poder hierárquico vem de hierarquia e realmente confere aos superiores ou chefes, né, avocar e delegar competências. Corretíssima a questão, beleza? Vamos lá, questão de número 2. O desvio de finalidade. Cara, olha que maravilha. Viu isso aqui, você já sabe o que significa essa porra, desvio de finalidade. Quando a gente pratica um ato visando outro interesse que não seja o interesse público ou o fim legal. Olha lá, o desvio de finalidade é uma espécie de abuso de poder. Com certeza, é uma espécie de abuso de poder. Em que o agente público, apesar de agir dentro dos limites da sua competência, de fato ele tem competência, né, no desvio de finalidade, pratica determinado ato com objetivo diverso daquele pautado pelo interesse público. Não é uma questão, Aprígio, é uma aula. Exatamente, certíssima questão também. Vamos lá, questão de número 3. O excesso de poder, você vai lembrar aqui do que, gente? Você vai puxar já uma setinha aqui, ó, já vai escrever o quê? Competência. Apareceu o excesso, você coloca lá competência. O excesso de poder, espécie de abuso de poder, de fato, ocorre quando o agente público ultrapassa os limites impostos às suas atribuições, ou simplesmente às suas competências. Corretíssima questão também. Vamos lá para a questão de número 4. Considere que o presidente de determinada autarquia, com a intenção de punir um servidor a ele subordinado, com quem se desentendera por questões de ideologia partidária, tenha decidido remover o referido servidor para uma unidade no interior do país. Nesse caso, está configurado o abuso de poder na modalidade excesso de poder. O erro aqui está a falar em excesso, né? O correto aqui seria o quê, gente? Desvio. Só que olha que interessante o que eu falei para vocês. Sempre que ocorre desvio de poder, a intenção do agente público fica muito clara na questão. A intenção dele está lá, ó, com a intenção de punir um servidor. Não é possível usar a remoção como forma de punição, como a gente trabalhou aqui. Vamos lá para a questão de número 5. O abuso de poder administrativo pode assumir tanto a forma comissiva quanto omissiva. A gente falou isso, né? Conduta comissiva é um agir, conduta omissiva é um não agir. Tava até errado o quadrinho ali, mas deu tempo da gente se organizar aqui. Correta a questão também. Vamos lá para a questão de número 6. Em razão do poder e dever de agir do administrador público, toda omissão pública é ilegal. Opa, questão errada. A gente falou que nem toda omissão é ilegal. E você vai lembrar aqui de princípio da... Eita, deixa eu corrigir aqui. Princípio da reserva
do possível, princípio da reserva do possível, né? Tem situações em que a administração já está dando o seu máximo, não há que se falar em omissão caso ela não compareça. Vamos lá, questão número 7. O exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade do agente público, mas uma obrigação de atuar. Opa, a gente falou isso, né? Poder, dever, exercício obrigatório. Por isso, a omissão no exercício desses poderes poderá ensejar a responsabilização do agente público nas esferas civil, penal e administrativa. Correta questão. O agente que se omite quando deveria agir pode responder sim, civilmente, penalmente e administrativamente. Beleza? Vamos lá para a questão de número 8. A relação entre a administração direta e as entidades que integram a administração indireta pressupõe a existência do poder hierárquico entre ambas. Errada a questão, né, gente? Não existe poder hierárquico porque não existe hierarquia. A gente pode falar o que existe entre elas, só para a gente relembrar aqui. Vinculação. A direta controla a indireta? Controla. E o nome desse controle? Finalístico ou simplesmente controle de finalidade. Vamos lá para a questão número 9. A hierarquia existe tanto no âmbito do poder executivo quanto no âmbito dos poderes legislativo e judiciário com relação às suas funções de natureza administrativa. Gente, anotem isso pelo amor de Deus, tá? Correta a questão. A gente não colocou no quadro, mas asseverou a necessidade desse assunto aí no seu conteúdo, né, no seu material aí, dada a importância dele e às vezes que ele já apareceu em prova, tá? Vamos lá para a última questãozinha desse bloco. O poder hierárquico na administração pública confere à administração capacidade para se auto-organizar, distribuindo as funções dos seus órgãos. Olha que bacana. Aquilo que a gente falou no finalzinho, né? O chefe escolhendo os chefinhos, né? Como se fosse uma tribo. Então, auto-organizar, distribuindo, organização interna, né? Distribuir as funções dos seus órgãos. No entanto, não se reconhece a existência de hierarquia entre os servidores admitidos por concurso público, pois tal situação representa uma afronta ao princípio da isonomia. Epa, tem hierarquia entre os servidores? Se tem, né, gente? Se você tem um chefe, um superior hierárquico, com certeza tem hierarquia entre os servidores. Então, questão errada. Volta aqui para mim, meu câmera. Pessoal, fechamos. E a gente foi bem devagar nesse bloco, dada a importância do assunto. Eu confesso para vocês, eu prefiro aqui nessa matriz pecar pelo excesso. Uma coisa é a revisão ser rápida. Agora, matriz, você está começando, você está botando para torar, é importante que você veja com a riqueza de detalhes que a gente viu aqui, tá? Então, no próximo bloco, a gente vai tratar aqui dos demais poderes.